tarde a todos. Obrigada por terem vindo, por terem assustado com a chuva. E confesso que me assustei um bocadinho, pensei que não ia atravessar de um lado para o outro. Em nome do Bloco de Memória de Desastre da Missão da Madeira, quero novamente agradecer à professora Maria Helena Franco a sua presença aqui no nosso bloco. A professora Maria Helena vem-nos falar sobre os muitos atores do cenário do desastre e, tendo em conta o seu currículo que passa a anunciar, é um imenso prazer e um privilégio tê-la aqui novamente. A professora Maria Helena veio a primeira vez ao Estado da Madeira em 2010. Em setembro de 2010, logo depois, relativamente pouco tempo após fevereiro de 2010, para nos ajudar a pensar e a dar um sentido àquilo que se tinha passado. E a partir daí temos estabelecido alguma ligação mais de parte da professora Maria Helena nesta área. E que tem demonstrado sempre a sua disponibilidade e o seu conhecimento nestas áreas. A professora Maria Helena é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pelo Programa de Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem o pós-doutorado pela Universidade de Londres. É professora titular na PUC, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, e é fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, também da PUC. É idealizadora e cofundadora, professora e supervisora nos 4 estações Instituto de Psicologia, que está associado também ao Grupo IP, ou seja, Intervenções Psicológicas em Emergências, que é responsável pela resposta a desastres e emergências de grande porte no Brasil e no exterior. Ou seja, a professora Maria Helena tem de facto e tem tido um papel muito importante e pioneiro na organização de respostas psicológicas e psicossociais na emergência e na catástrofe. É membro associado desde 1998 do International Working Group on Death, Dying and Bereavement e é autora de vários livros, inclusive alguns deles passo a destacar pela importância que merecem e já ter tido a oportunidade de lê-los: A Psicoterapia em Situações de Perdas e Lutos, Estudos Avançados sobre o Luto, Jornadas sobre o Luto, Formação e Rompimento de Vínculos, Vida e Morte, Laços de Existência, etc. E é também tradutora de 2 livros muito importantes nesta área da psicologia e dos estudos, que é os livros do Colin Parkes, que são Lutos e Estudos sobre o Pesar da Vida Adulta, e Amor e Perda. É também secretária-geral da Sociedade Brasileira de Psicologia. Obrigada, Maria, por estar aqui novamente. Obrigada, Maria João. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, que é muita alegria, e eu já estava comentando, vocês organizaram um evento tão necessário, eu me sinto privilegiada de fazer parte, de estar aqui com vocês, fico muito agradecida mesmo. E vou falar sobre os muitos atores. Tá bom assim, vocês precisam no microfone? E eu quis começar com uma coisa que nos une, Portugal e Brasil. Vocês sabem que a calçada em Copacabana, no Rio de Janeiro, reproduz o desenho que vocês têm aqui no calçamento também, que são aquelas ondas. Não sei se dá para ver ali. Eu quis trazer aqui um trechinho deste poema do poeta Carlos Drummond de Andrade. O poema se chama Resíduo. E eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo e falando aqui. E tirei só um pedacinho, que é bem longo. Eu gosto muitíssimo desse poema, mas já que vamos falar de memória e desmemória, eu quis falar isso, né? De tudo fica um pouco, se de tudo fica um pouco, por que não ficaria um pouco de mim? Recomendo muito que vocês leiam esse poema, quem não conhece, ele é lindíssimo. E aí um lado também, talvez que nos une ou que nos aproxima, a semelhança de Fernando Pessoa no Chiado, Carlos Drummond de Andrade também ganhou uma estátua sentadinho aqui no banco, na calçada, em Copacabana. Então eu tenho aqui uma foto dele, vivo, andando, no lugar então que era habitual, o lugar onde ele morava, o seu bairro, a sua região, ali ele andando, e dá para a gente ver o desenho da calçada. E aqui a estátua,
E brasileiro um pouco irreverente vestiu a ele a camisa da seleção brasileira num jogo de futebol, né? A gente está vendo aí a estátua naturalmente não está vestida. É uma estátua de bronze e acho que para contar com o bom astral do poeta, que aliás não ligava nem um pouco para o futebol, mas enfim, puseram aí. E eu quis abrir falando disso, pelo que nos assemelha e nos aproxima. Eu acho que se as ondas desse calçamento mostram um mar que nos une, que nos mantém unidos, eu quis aproximar um pouquinho e trazer um trechinho desse tema do poema dele, que exatamente se chama Resíduo, e fala do que fica depois que acaba. Para a gente trabalhar um pouquinho essa questão da desmemória. Eu vou falar um pouco, eu sou psicóloga, então eu falo deste ponto de vista, pensando no que é a experiência das pessoas envolvidas num desastre. Por isso, chamei à cena os muitos atores, porque são muitos os atores em momentos diferentes, em perspectivas diferentes. Eu estava ouvindo a sua fala, falando do trabalho de vocês e estava pensando, bom, mas e as pessoas que moram lá, como é que elas são informadas, como é que a gente transforma esses números em ações para as pessoas, né? É uma deformação profissional, eu costumo pensar deste jeito. Então a minha fala vai pegar por aí, não é? Para mim, qualquer definição sobre desastre, crise, acidente natural, tecnológico, por onde for, traz esta repercussão. O que isto significa para as pessoas? O que é requerido para que essas pessoas retomem a rédea das suas vidas, né? Causas do desastre, pode vir por aqui, por ali, eu não estou mesmo preocupada, eu quero saber é desse ecossistema vulnerável. É ele que torna possível que esta causa ou aquela causa faça com que aconteça o desastre. E eu quero prestar muita atenção nesta vulnerabilidade do ecossistema. Não é? Onde está a ação, inação, ausência de ação das pessoas em pensar que são eventos adversos naturais e eventos adversos humanos que levam a essa configuração de um ecossistema vulnerável. Esta medida da vulnerabilidade do ecossistema será dada exatamente pela participação desses diversos autores e do quanto eles se percebem eficientes, presentes, participantes nesse cenário. Os efeitos, sabemos, trarão danos ambientais, materiais e humanos. Não é? O desastre provoca isso. À medida, a avaliação, o impacto desses danos passa por diversos crivos, são várias as unidades de medida que nós vamos usar para isso. E me impacta saber o que é a medida do dano, o impacto do dano na vida das pessoas para que elas se percebam atuantes na reconstrução, na recuperação de sua vida. Outro dia eu passei uma aula inteira com os meus alunos discutindo como nós devemos chamar as pessoas atingidas por um desastre. Elas são vítimas. Será que quando nós as chamamos de vítimas, nós as vitimizamos? Será que quando nós as chamamos de atingidos, nós deixamos de ver outras possibilidades, além de serem atingidos, ou assistidos, ou afetados? Não tenho resposta, tá? Não tenho resposta. Mas eu digo que qualquer que seja a denominação que dermos às pessoas que são atingidas, afetadas, vitimizadas, enfim, por um desastre, isso também vai traduzir a nossa postura em relação a elas, a nossa régua, nosso instrumento de medida a respeito dos efeitos do desastre. Risco é uma percepção de risco. Quando eu vou dizer, estamos numa situação de risco,
essa situação de risco vem de um histórico que nós temos medida de danos potenciais, uma probabilidade estatística de ocorrência. Olha, toda vez que chover desta forma, ou toda vez, ou 80% das vezes, ou 81% das vezes, não é? A gente sabe que uma definição um pouco marota para estatística é a arte de torturar os números, não é? E números torturados confessam qualquer coisa. Então, claro, estatística é importante, a gente vai nortear muito das nossas ações a partir daí, mas me interessa muito saber como eu traduzo probabilidades em comportamentos. Não é? Eu tive uma vez uma aluna de pós-doutorado que era uma bióloga e foi, né, num programa de psicologia clínica, vai lá uma bióloga. E ela queria estudar exatamente percepção de risco na zona do Porto de Santos. Você chegou, hein? Obrigada, bem-vindo. Então, essa bióloga foi fazer pós-doutorado comigo. Ela tinha feito o doutorado na saúde pública, muito interessada assim, no comportamento das pessoas. Eu preciso das mãos para falar, né? Tem o meu lado português, também tem o meu lado italiano. E essa bióloga foi fazer o seu pós-doutorado comigo em percepção de risco, na zona portuária. Por quê? Temos... Ele não está falando. Se comportando do mesmo jeito. Então, na zona portuária de Santos, que a gente tem várias situações de risco, desde cargas perigosas até ter uma refinaria de petróleo, a refinaria da Petrobras, e um duto que atravessa uma grande parte daquela região. E já aconteceram acidentes horríveis que ficaram muito claros que foram causados. Teve imperícia, teve uma série de questões e teve como a população não estava educada para viver onde vivia. Não estava educada, muito significou percepção de risco. Um acidente horrível que foi, começou a vazar óleo de um dos dutos e aí o pessoal achou muito interessante que estava vazando óleo, começou a coletar aquilo, guardar e levar para casa para usar, enfim. E o que eles fizeram, construiu como um rastilho de pólvora, fez um caminho ali e foi assim para um incêndio que destruiu toda uma parte da cidade. E depois a gente fala que só se põe a tranca na porta depois que o ladrão já entrou e já arrombou, né? Mas enfim, foi feito todo um trabalho de educação para aquela comunidade, para que as pessoas, primeiro, não entendessem que elas poderiam tirar vantagem de uma deficiência, de um problema, de uma incompetência, vamos dizer, de uma dada organização, que é a Companhia Petrolífera, né? Que ao verem um vazamento, soubessem pelo menos para onde telefonar. As pessoas não sabiam para onde telefonar e avisar. Olha, está vazando óleo aqui do duto, né? Entendessem que não poderiam levar aquilo para casa, aquele material não lhe seria de muita utilidade, quase nenhuma, e era de alto risco. A partir daí, houve de novo um vazamento, alguns meses depois de se finalizar este trabalho de educação para aquela comunidade, com zero consequência. As pessoas sabiam para quem avisar, quem foi avisado pôde ir rapidamente para o local, ninguém achou que iria tirar vantagem daquela situação e pronto.
Então, essa bióloga estava muito interessada em entender este comportamento de percepção de risco e foi trabalhar com aquela população lá da zona portuária do Porto de Santos, que é um porto muito importante, muito movimentado, escoa muito da produção agrícola, industrial também, e tem toda uma população que vive do Porto de Santos, né? E que, então, naturalmente, temos o maior interesse que essa população continue viva, né? Do ponto de vista econômico, aquilo ali não pode ficar abalado. Então, sabendo-se da probabilidade de ocorrência, porque já tinha ocorrido, gerou-se a necessidade de educação para que não ocorresse de novo. O que há de semelhante, o que há de diferente e como as pessoas aprendem isto. Então, existe uma ameaça e existe um grau de vulnerabilidade desse sistema, né? Este grau de vulnerabilidade do sistema, depois do primeiro desastre, ficou controladíssimo, né? Não havia quase, tanto que quando aconteceu de novo, as pessoas não fizeram as coisas erradas, né? Danos são perdas materiais, ambientais e humanas sempre, e é uma medida, a medida deste dano, que vai dizer a severidade, a intensidade do prejuízo. Eu quero fazer esta leitura da medida pensando no que isto significa na vida das pessoas, não é? Qual é o prejuízo, o que eu perco com um dano, o que muda na minha vida, não é? Sabemos que uma perda fundamental nestas horas é, posso ver o lado bom da história, a perda de uma ilusão, de controle, não é? Que está tudo sob controle, que eu sei o que fazer. Isso, pensando em termos de psicologia, é pensamento mágico puro, não é? Isto só acontece com os outros, acontece comigo, só que nós somos os outros dos outros, né? Então, mas quando eu avalio qual é este risco e qual é o tamanho do dano, eu vou ter que perceber como isso impacta a vida das pessoas. E em vários aspectos isso é, né? E várias pessoas diferentes que vão me dizer. Pessoas, comunidades, sociedades. Eu vou abrindo este círculo e aí vão entrando vários outros atores. Para falar em segurança, segurança como um suporte que permite que você se aproprie daquele evento e se relacione com ele para você poder ser um protagonista. Né? Quando falamos em promoção de segurança, manutenção de segurança, eu sempre busco que não se faça uma relação de subjugação à pessoa que detém o poder de promover a segurança, e sim que a gente traga os envolvidos para esse cenário e que eles possam também serem promotores desta segurança. Que eles possam nos dizer de que segurança eles precisam para manter a sua condição de vida com saúde, com alegria, por que não, né? Então, precisamos contar com a efetividade das normas de proteção. Elas serão mais ou menos efetivas quão mais próximas ou distantes estiverem da realidade das pessoas. Se vem uma norma de proteção que me é imposta, que eu nem sei para que serve, que não me diz nada a não ser eu evitar uma punição, muito facilmente, se eu puder, eu vou burlar aquela norma. Agora vai. Obrigada. Se uma norma me for imposta sem que eu efetivamente entenda para que ela serve, que ela vai me assegurar de quê, e sem que eu abrace a causa, certamente eu vou burlá-la. Porque uma norma imposta dessa forma vai ser incômoda. Vai querer que eu mude meu comportamento sem que eu tenha entendido para quê. Hã? Eu morro de dó de comissário de bordo que fica dando as instruções de segurança
cai o negócio, põe aqui, não sei o quê, e ninguém olha. Né? E ninguém olha, porque parece uma coisa tão improvável, porque na hora que a gente for pensar que é provável sim, e que as coisas acontecem sim, aí vai ficar mais difícil de a gente entender a norma de segurança, né? Eu acho que as pessoas fazem um pouco isso meio como um jogo maníaco em relação a aprender comportamentos que venham a te proteger, né? Mas eu sei que os comissários ficam lá fazendo todos aqueles movimentos e explicando as coisas e tal, e ninguém presta atenção, né? Enfim, faz parte do trabalho deles. Mas se a norma não fizer sentido para mim, ela não vai funcionar, e eu vou burlá-la. E ela fará sentido para mim na medida em que ela for construída com a minha participação. A minha, eu digo, comunidade atingida, quem deverá se beneficiar da norma. Não é? A segurança vai me dar a convicção de que os riscos são reduzidos. Não é? E essa convicção, de novo, é mais forte, tem uma valência maior na medida em que eu me percebo protagonista daquilo. É dito alguma coisa que faz diferença para mim, que muda a minha vida e que vai ser bom eu mudar o meu comportamento em nome dessa norma de segurança. Aí adotamos medidas minimizadoras, né? Temos muito isso em relação à política de redução de danos, tem tido muito mais essa busca dessa participação, não é? Estar seguro, o que significa? Estar livre de riscos. Né? Não é não ter riscos, é ter a consciência dos riscos e perceber que eu estou livre deles. Que riscos? Os meus direitos. Por isso que muitas regras não funcionam, porque eu não percebo que elas são necessárias e funcionais para mim, mesmo que elas venham a mexer com os meus direitos. Né? É uma questão do individual e do coletivo, de perceber o valor do coletivo na prática de uma norma de segurança, risco à minha segurança, à minha vida, e eu quero introduzir aqui risco aos meus vínculos. Vínculos entendendo o que me une, o que dá sentido à minha existência, o que me diz por que vale a pena eu acatar uma regra, uma norma que pode não ser muito simpática, não muito confortável, mas que vai manter a minha vida naquilo que faz a diferença para ela, naquilo que dá sentido a ela. Então, quando falamos disso, falamos dos atores, eu quero trazer também... gente, não está muito voluntarioso. Desastres tecnológicos. Só um minutinho que eu vou dizer a ele como é que ele tem que fazer. Este que pula aqui. O que um desastre provoca? Bom, eu vou falar então o que um desastre provoca. Por exemplo, provoca o rompimento de uma expectativa da nossa segurança, do que é previsível e que permite que a gente se organize e, principalmente, provoca a ruptura na confiança de quem tem a autoridade e o poder para poder fazer coisas.
para poder promover ações em benefício de uma dada população. Então, o que nós fazemos pensando dessa forma, quando atuamos em resposta a um desastre? Nós queremos aumentar o protagonismo dos envolvidos. Eu quero sim que as pessoas se vejam protagonistas. Eu pus aqui envolvidos porque eu estou abrindo um grande guarda-chuva para convidar um monte de gente para entrar. E quero sim que eles sejam protagonistas. Daí aquela questão da gente não saber muito como definir, se eu chamo de vítima, se eu chamo de atingido, do que eu chamo. Não é? E eu também quero reduzir, diminuir o número de vítimas. Aí, falando em termos até físicos mesmo, que não se aumente, que não complique, reduzir danos e perdas psicológicas, econômicas e sociais. Muitas delas são qualificadas dentro do imponderável, né? Difícil avaliar. Nós temos situações, no Brasil nós temos tido com uma frequência assustadora, crescente, sim, de desastres em condições de uma natureza um pouco mais aflita, mas que atingem populações em números cada vez maiores. E nós temos também um mito criado de que essas populações atingidas são sempre, eu disse um mito, são sempre populações de áreas mais desprovidas de recursos. Como se o desastre tivesse assim um radar para captar aquilo. Né? Não, nem sempre. Não há esta distinção. Há sim construções menos sólidas, pessoas menos preparadas, menos educadas, pessoas que têm menos visibilidade no cenário sociocultural de um país, não é? Que podem configurar este cenário com de maior necessidade ou de maior suscetibilidade. Não é? Mas o desastre não vai escolher somente os mais prejudicados. E eu vou trabalhar, então, com isto, buscando que as pessoas participem mais, aumentar o protagonismo e que elas sejam menos vitimadas. Então, o que eu quero? Redução do sofrimento, aumento da capacidade de resposta e melhora no enfrentamento. Em momento algum, nós falamos que buscamos que estas pessoas dependam de nós. Quando eu falo de aumentar o protagonismo, é exatamente para que as pessoas não venham a depender de quem pode lhes oferecer formas de responder com mais eficiência ao desastre. Os envolvidos, como eu coloco aqui, de diversas possibilidades, ele está com problemas, viu? Porque no meu computador ele fez direitinho. Eu coloquei vítima, pensando numa nomenclatura mais classicamente entendida, física, desabrigada, desaparecida. Dentro do desabrigado eu posso ampliar para deslocado, né? Os socorristas, o público. Se nós pensarmos na rapidez com que as notícias são divulgadas, disseminadas, pode acontecer alguma coisa aqui, na Madeira, e dali a pouco, alguém que estiver vendo na televisão vai se sentir tão impactado, não posso dizer como se estivesse aqui, mas vai sim se sentir impactado e vai fazer diferença. E essa pessoa vai pensar, e se acontecesse comigo, será que nós estamos preparados? Eu conheço alguém que mora lá, eu já estive nesse lugar. Quer dizer, nós temos hoje claramente fronteiras socioculturais borradas, a gente sabe disso, a internet permitiu assim, se é bom ou mal ainda está em discussão, não é? Mas esse público com diferentes graus de envolvimento é inumerável, não é? E a mídia também. Os jornalistas são impactados, não é? Em algumas universidades tem um serviço que congrega, que une saberes e práticas da psicologia e das comunicações para trabalhar com jornalistas que são deslocados ou acionados
para dar cobertura em desastres. Porque se a gente reclama que eles mostram cenas muito chocantes, que eles querem vender notícia, vender jornal e tudo mais, a gente se esquece que naquela lente do jornalista que estava lá presente tinha alguém que presenciou o desastre em todas as suas dimensões, com todos os sentidos, não é? Nós vemos o filminho que passa na televisão, vemos esse movimento, há cores, ouvimos o barulho, mas, por exemplo, não sentimos o cheiro. E cheiros num desastre existem, e de diversas ordens, muito pouco agradáveis. Não é? O jornalista que esteve lá, ele sentiu o cheiro. Se a terra tremeu, se molhou, enfim, ele sentiu isso. Então tem todo um cuidado em relação aos jornalistas que são colocados para fazer cobertura de desastre, na medida em que eles não sejam danificados, né? Também são participantes com grande peso. Profissional, então, que atua em emergências, aí talvez mais diretamente relacionado àquele que vai à linha de frente, que vai trabalhar com redução de risco, facilitação da resiliência, tanto do indivíduo como da comunidade. Ele precisa conhecer reações psicológicas para situações de trauma. Este profissional, eu estou dizendo, não necessariamente de saúde mental. Isso aqui vai se aplicar para várias áreas. Vai ser para o jornalista, né? Vai ser para o bombeiro, vai ser para o socorrista. Ele vai saber de primeiros auxílios psicológicos e intervenções psicossociais. Tem uma discussão sobre se estes primeiros auxílios psicológicos só podem ser exercidos por psicólogos. Eu acho que isso é mais uma demarcação de terreno inútil na hora de você responder a um desastre, não é? Você pode sim não ser um profissional de saúde mental, não ser um psicólogo e estar atento para essas demandas iniciais e dar esta primeira resposta e avaliar essa situação para ver que desdobramento ela trará para se fazer algum encaminhamento. Então, identificar estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e fazer um encaminhamento adequado. Para avaliarmos um desastre, eu vou saber como avaliar a partir de alguns indicadores, mas eu sempre chamo a atenção para a gente ouvir aquelas pessoas ali envolvidas, para que eles nos digam qual é o tamanho deste desastre, qual é a demanda que ele vai gerar. Eu posso avaliar, inicialmente, pelo número de mortos, mutilados e feridos, né? Até 10, mais de 10, 100, etc. Né? Se houver um índice elevado, se esse número for sonoro, eu vou achar que esse desastre vai afetar muito a comunidade. Interessa saber quantos morreram e interessa saber quem morreu. Também vai dar o perfil do desastre e o pedido, a demanda, saber quem morreu. E aí essa pergunta, o que se rompeu? Como essas pessoas vão contar para si, contar para a sua comunidade sobre o que aconteceu? O que se rompeu? O que cessou? A minha confiança? A minha segurança? Meu projeto? Terminou? O que mudou? Mudar não é a coisa mais fácil da gente fazer. Ainda mais quando é uma mudança não desejada, posso contar com alguma dificuldade em aceitar essa mudança. Eu falo também para avaliar o desastre em deslocamento, realocamento em massa. Né? As pessoas perdem suas casas, ou não é seguro continuar morando onde moravam. Né? Até então, larga-se lar, que ótimo, estou em casa. Agora não é mais, agora não posso mais ficar na minha casa. E o que é viver numa situação de abrigo? É uma situação de extrema ambivalência, porque se por um lado você está abrigado, você está lá, você não está mais na situação de risco. Por outro lado, não é nada bom ficar no abrigo. Não é nada bom. Né? É um ambiente estranho. Eu não conheço as rotinas. A gente, por mais que não gostemos de rotina, rotina nos organiza. Rotina põe as coisas no lugar.
né? Nos dá a previsibilidade. Eu posso me organizar porque amanhã é sábado, é dia de fazer tal coisa assim, assim, não é? Agora, se eu estou no abrigo, de repente, não vai mais fazer diferença se amanhã é sexta, sábado, domingo, porque a minha rotina é outra, os meus vínculos foram rompidos, eu preciso me relacionar com pessoas com outras funções, não é? E a sensação de perda permeia essa experiência, que é mostrada para mim como positiva, porque você está vivo, porque você está abrigado, não é? Fica difícil engolir este medicamento aí. Eu rompo meus vínculos com as minhas redes psicossociais, com o que me alimenta, com o que me faz sentir que a vida é boa, que vale a pena acordar, não é? E com o meu mundo presumido. Nós todos temos essa construção de mundo presumido. O que eu conheço de mim e o que eu conheço de mim expresso no mundo em que eu vivo, né? Eu acredito que as pessoas são decentes, eu acredito que eu posso confiar, ou eu acredito que eu posso confiar, mas é bom desconfiar junto. Esse é o meu mundo presumido, cada um de nós tem o seu. E ele é colocado em xeque, ele não nos valerá mais. Eu saí da minha casa, eu saí da minha segurança, e eu vou ter que refazer esse mundo presumido. Eu vou mostrar para vocês... meu Deus, você fique quieto. Essa foto, que vai ter que ficar aqui, isso aqui aconteceu na Serra Fluminense em 2012. Depois aconteceu de novo em 2013. O verão, para nós, é tempo de chuva no sudeste do Brasil. Rio de Janeiro, então, sofreu isso. E essas fotos foram feitas por um morador da região que pegou sua bicicleta e foi. Ele quis chegar a um determinado bairro que estava inacessível, não dava para chegar. Dá para perceber aqui, a flechinha não dá. Olha, aqui é água. Isso aqui era uma rua. Era uma rua, e aqui é água, barro, não é? Essas árvores, esses troncos que nós vemos aqui, eles vieram de lá de cima, dá para ver ali, né? Aquela parte que ficou desnuda da vegetação e que veio vindo e arrastando. Essa observação aqui, havia uma ponte, né? Quando havia uma ponte, todo mundo sabia que para ir de cá para lá, a gente atravessava a ponte, né? Era seguro, era garantido, eu sabia chegar lá. Agora não há mais essa ponte. Eu não posso mais chegar lá. Não é? O que tem lá? Minha família, o meu emprego, as pessoas que eu quero ver, o supermercado onde eu vou comprar o arroz, não é? Não tem mais a ponte. Retomar uma ponte, no concreto e no simbólico, é da maior importância nessa hora, não é? Ali tem... acho que é na próxima, deixa eu mostrar a próxima. Fique quieto. Para a gente seguir um pouco neste raciocínio, isso aqui era uma estrada. Era. Né? As pessoas só conseguem ir a pé. Ninguém consegue passar com uma ambulância para resgatar alguém. Não é? A empresa de telefonia móvel fez um grande trabalho na época, entrou como um belíssimo ator nesse cenário, porque a empresa de telefonia móvel, a Oi, achou que seria importantíssimo que eles conseguissem fazer funcionar os telemóveis, porque as pessoas queriam se comunicar. É da competência de uma empresa de telefonia móvel fazer telefone funcionar, não é? Então, eles fizeram alguma coisa que era da competência deles e que fez toda a diferença. Porque era para saber, você está vivo ou você está morto? Você está vivo e bem ou você está vivo e ferido? Você está embaixo de uma pedra, de um tronco? Ou você pode me informar alguma coisa sobre alguém? Na hora em que, por exemplo,
começam a funcionar os telefones dali da região, deu um alívio muito grande, tanto para quem tentava chegar, como para quem estava precisando que alguém chegasse. Porque quem tentava chegar não sabia se gastaria um recurso, que sempre é pouco, né? Desnecessariamente, futilmente. Quem sabe nós vamos fazer todo um trabalho de atravessar isso aqui, mas a gente vai chegar lá, vamos chegar lá e não vamos encontrar ninguém. Né? Então não precisaríamos ter gasto o nosso recurso aqui, teria sido mais interessante que esse recurso fosse gasto em outro lugar. Polícia Militar, os órgãos do governo colocaram os helicópteros para sobrevoar. Muito bem, eles sobrevoavam, mas eles não conseguiam pousar, não podiam pousar. Né? Pessoas ficaram isoladas com pouco alimento, e isto durou muito tempo. A energia elétrica acabou. O que acontece com o alimento quando a energia elétrica acaba? Perde-se este alimento. Muito rapidamente, esses alimentos foram perdidos e as pessoas começaram a ter fome. Né? E realmente, quem precisasse de socorro, remoção imediata, não teve esta possibilidade. Na época, a Cruz Vermelha do Rio de Janeiro fez contato comigo, pedindo que a gente que fosse um grupo de psicólogos para lá. Mas a Cruz Vermelha teve o bom senso de dizer só que a gente só vai autorizar que vocês subam a serra para chegar lá quando nós encontrarmos condições de segurança para vocês fazerem isso. Porque até para se aproximar das comunidades atingidas, nós tínhamos risco. Né? Continuava a chover, continuava a cair, uma pedrinha dessas aí pesa bastante. Né? Então a Cruz Vermelha falou, o seu grupo concorda em ir? Se concordar, ótimo, mas a gente não vai autorizar que vocês subam até que haja condições mínimas de segurança. E também vamos pensar, se vai um grupo de psicólogos trabalhar com essa população, esses psicólogos vão dormir, comer, eles também vão trabalhar, sem dúvida, né? Mas a gente tem toda uma logística para cuidar dessas pessoas, para que eles não deem mais trabalho para aquelas pessoas. Eles não tinham condição de cuidar de nós, nós tínhamos que nos cuidar de uma forma mais eficiente. Uma empresa aérea ofereceu as passagens para irmos de São Paulo para o Rio, e depois do Rio iríamos subir a serra da maneira que fosse possível. E até que chegou um dia que a Cruz Vermelha falou, olha, vamos parar, vamos desistir. Não quero que vocês corram este risco. Quem tem subido tem sido muito pouco eficiente. Vocês não podem imaginar a frustração que é ouvir isto. Não é? Porque outras pessoas tiveram a coragem, ou a ousadia, ou o que for, e subiram e tentaram fazer. Porque nos toca muito. Nos toca pensar na experiência dessas pessoas. Não é? E nós temos este movimento de fazer algo por eles. Mas fazer algo precisa ser eficiente e não pode criar um outro problema. E quando ela nos disse, olha, não, vocês não vão subir, então foi difícil lidar com a frustração da equipe, claro, e aceitar que alguns psicólogos tinham ido sob risco. Né? E aí é uma coisa que se debate muito, aquele cuidado em relação ao mito do herói. Né? Você superou todas essas dificuldades, você correu o risco, por pouco você não morreu, por pouco um novo deslizamento não te atingiu. Eu realmente, sendo muito honesta, não vejo mérito algum em se contar esta história. Eu prefiro contar uma história que se trabalhe com preparo e uma resposta parcimoniosa e eficiente. Ressalto parcimoniosa porque nunca temos muitos recursos, sempre temos poucos recursos. Mostro aqui essa foto de uma igrejinha, uma capela, que também é água. Esta capela inacessível, com o significado, num país eminentemente católico, o significado que você tem que sua igreja está inacessível.
não é? Não posso buscar amparo, segurança, o que for que seja associado com ir à igreja, à casa de Deus, enfim, quando eu vivo esta situação, não é? Como se caísse o último baluarte da minha segurança. E como reconstruir, este é um ponto importante na reconstrução de uma comunidade, né? Nós tivemos uma outra experiência no município de São Luís do Paraitinga, esse no estado de São Paulo, que também, assim, o rio Paraitinga subiu muito com as chuvas e invadiu, era uma cidade histórica, considerada patrimônio e tudo mais, e que tinha uma grande fonte de renda no turismo. As pessoas iam fazer rafting no rio e tinham pousadas muito simpáticas, muito agradáveis, as pessoas gostavam muito de ir lá e tal. Pronto. Quando nós fomos, chegamos lá, a orientação que nós tínhamos da Secretaria da Saúde era: é fácil nos localizar, é só procurar o centro comunitário. Então, nós imaginamos que numa cidade deste tamanho como é São Luís do Paraitinga, você procura o centro comunitário, chegamos para a primeira pessoa, não é? Porque nessa altura não tinha mais sinalização de nada. Por favor, onde é o centro comunitário? E a senhora nos diz: é ali para baixo, mas acabou tudo. E nós ficamos assim, acabou tudo. A moradora, a pessoa de lá, que diz esta fala: acabou tudo, né? E nós procurávamos o centro comunitário, que tem este poder de agregar as pessoas. Comunitário quer dizer isso, não é? E ela nos diz: acabou tudo. Acabou tudo, sim, do que ela conhecia. Existia um resto de um centro comunitário, uma sala, em condições bem precárias, era onde podíamos nos reunir, conversar com as autoridades locais, o que vamos fazer, o que não vamos, e assim seguir, né? Essa cidade de São Luís do Paraitinga teve uma diferença muito grande em relação às cidades da Serra do estado do Rio de Janeiro, porque isso aconteceu no Réveillon de 2011 para 2012, e eles têm uma grande fonte que é o carnaval. E eles não conseguiriam fazer o carnaval em fevereiro para poder atrair os turistas. Eles não conseguiram reerguer a cidade. Mas eles conseguiram reerguer a cidade para as festas de junho. São João, Santo Antônio, São Pedro, que são muito importantes também. E eles fizeram isso sem pedir, sem contar, sem receber apoio do governo. Foi muito interessante como uma resposta de resiliência daquela cidade. Tinham já o histórico de outros municípios, de outras regiões brasileiras, que estão esperando até hoje o governo cumprir o prometido, e eles falaram: não, a gente já sabe, conhece essa história, nós vamos reconstruir. E tem uma cena muito interessante dessa cidade, São Luís do Paraitinga, em que a torre da igreja cai. E se perguntarmos para todos os habitantes, eles vão nos dizer que, na hora em que a torre da igreja caiu, eles falaram: agora nós vamos reconstruir. Quer dizer, caiu o que nos mantinha na ilusão de que poderia acontecer alguma coisa, né? Toda essa associação com o religioso, com a Igreja Católica, enfim. Não, agora é conosco e vamos atrás. Tiraram empréstimo no banco, mas aí empréstimo pessoal, e foram lá fazendo e construíram, refizeram suas pousadas. Quando chegou junho, eles estavam com todas elas abertas, tiveram muito apoio nos meios de comunicação, sim, para mostrar esse esforço e tudo mais, para que as pessoas de fato fossem para as festas juninas lá em São Luís do Paraitinga. Pronto, a cidade está em pé, a cidade está de novo aí, né? Foi um exemplo muito interessante, enquanto que ali na Serra do Rio de Janeiro, muitas comunidades ainda não foram reconstruídas, as pessoas ainda estão esperando que o governo compareça. Me envergonho de dizer, a gente fala que é vergonha alheia, mas enfim, muitas das doações foram desviadas, né?
Então, cai-se no descrédito de que ação efetivamente você pode fazer que chegue ao objetivo proposto. Ainda na avaliação, nós vamos ver a cessão e dano à propriedade, nós vimos ali bastante coisa, e a destruição da propriedade em larga escala vai mudar, né? Caiu a estrada, não tem mais a estrada, a rotina, a segurança, tudo isso acaba. Aqui eu tenho mais uma foto que mostra também ali na Serra Fluminense, aqui de novo, aqui era uma estrada. Bairros inteiros acabaram. Bairros inteiros acabaram porque bairros inteiros tiveram seus habitantes mortos. Esta foto, agora é para passar, meu Deus. Esta foto, entende-se que embaixo dessas pedras foram encontradas muitas pessoas mortas. Que aqui foi todo um bairro. Não é? Casas mais ou menos destruídas, mas um cotidiano, uma segurança, um previsível também destruído. Venho agora para uma definição de crise como oportunidade, momento crucial e também como busca de significados. Né? A crise tem que oportunizar mudanças. Se eu me deixar imobilizar pela crise, eu não consigo remover nem um pedregulho daquelas estradas. Né? Eu preciso entender que ela é sim um momento crucial, um cruzamento de vertentes, de direções que podem me apontar novas direções, caminhos percorridos depois da mesma experiência. O que nós fazemos, então, numa crise desse porte? Nós vamos atrás de promover base segura para as pessoas retomarem sua vida. Quem estava de manhã já me ouviu falar isso da base segura. Isso aqui é construir base segura. A partir das nossas primeiras experiências, não é? Nós nos asseguramos de que está tudo bem, que eu posso crescer bem, quando eu tenho isto aqui. Esses passarinhos só se dão ao trabalho de abrir o bico, não é? E aqui está de novo a figura do mais forte, mais sábio, que vai lá e traz o alimento, e eles aprendem que eles têm um meio de comunicar a sua necessidade. O filhotinho, né? Na hora em que ele abre o bico e fala, ó, faça aí o seu papel, venha e me alimente, né? Permita que eu cresça. Isso é necessário e a gente tem então nossa base segura e a gente se entende como eu pertenço a esta comunidade que me dá garantias para eu crescer. Por que eu preciso disso? Porque eu vou encontrar isto na vida. Alguém vem e fala, é meu, eu vi primeiro, você é fraco, você não consegue. Eu preciso ter aquela experiência para enfrentar este desastre. Alguém que vem ali no comedor e fala, não, sou eu sou mais forte, eu posso mais. E que eu me perceba como capaz de enfrentar. Né? Esta imagem aqui, até peço desculpas se lhes parece pueril, mas é para dar bem este exemplo de como podemos ser formadores desta base segura em diversas situações, porque as ameaças virão. Isto é, da própria vida. Então, ter vínculos me garante que eu vou ter vínculos com família, amigos, conhecidos, e são esses vínculos que rompidos me mostram, me sinalizam ameaças. Eu tenho vínculo com as minhas ligações afetivas. Ter vínculos me permite investir na segurança psicológica e física, porque eu sei que eu faço diferença para o outro, e que o outro faz diferença para mim, vale a pena investir em manter este vínculo. E ter vínculos é também uma condição essencial para a saúde física e psicológica. Volta e meia vemos pesquisas que dizem assim,
As pessoas que são vinculadas, que são casadas, que têm parceiro, têm uma saúde melhor. Há quem discorde. Mas as pesquisas dizem que, comparados com quem não tem um parceiro, alguém que sinalize, olha, vá ao médico porque eu não quero que você adoeça, porque eu não quero ficar sem você, ter essa pessoa que diz isso, que sinaliza, somos vinculados, a sua vida faz diferença na minha vida, isto faz com que a gente se engaje mais na nossa segurança de saúde física e psicológica. E isto vai fazer diferença na hora em que eu vou prover assistência ou cuidados para as pessoas, né? Então, aí, promover segurança vai ser específico para cada coisa, eu preciso estar atento e responsivo ao outro, e como é que é um profissional que pode promover segurança? É um profissional que vai lidar com experiência de desorganização, sabendo que quanto mais desorganizada estiver uma comunidade, mais difícil será tomar decisões, mais difícil será mudar o curso da história, menos desorganização, será mais fácil então de tomar decisões. Possivelmente, quando chegamos para atender uma comunidade afetada por um desastre, nós temos poucas informações, nós temos informações que não se confirmam. Então, temos o risco de fazer uma visão genérica que diga assim, a situação está caótica. E eu estudei muito a teoria do caos para poder dizer, não há caos, há somente uma outra ordem. Uma ordem que me é estranha e que eu preciso chegar perto e conhecer esta ordem. Por isso, quando eu falo essa questão, ponderando a partir de desorganizado, mais ou menos desorganizado, eu falo do risco de nós não olharmos bem para o que parece caótico e não entendermos que é uma outra organização. Não é? Fazer pelo outro é diferente de ajudar no enfrentamento. É aquela velha história de dar o peixe ou de ensinar a pescar. Está acabando? Tá. Então, fazer pelo outro não promove senso de competência, enquanto que ajudar no enfrentamento promove segurança e senso de competência. É o que a gente quer. É o que nós vamos buscar fazer com as pessoas. Né? Vou falar aqui rapidamente de como podemos atuar. A intervenção vai ter que ser adequada à fase do desastre. Particularmente, a gente chama atenção para as primeiras 24 horas, que são decisivas, que são as que podem dar esta noção equivocada de caos, e quando temos poucas informações desencontradas ou que não venham a se confirmar, adaptação ao local, sem dúvida, interesse genuíno, escuta ativa, isso é bastante familiar para psicólogos, e auxiliar a pessoa a se organizar nessa nova ordem. Não é caos, é uma nova ordem, desconhecida. Eu acho que eu vou, então, já que estou finalizando, trazer esta fala aqui para a gente pensar no depois. No depois, tanto de uma geração, como a Alice Miller fala aqui, como no depois de nos prepararmos para o próximo. Não é? Quando ela fala que as vítimas de trauma em uma geração criam as ameaças à segurança na geração seguinte. Então, cabe aí um grande cuidado em relação a quem tenha vivido uma situação de rompimento de estabilidade, de ruptura do conhecido, do previsível, e como ela faz a narrativa dessa sua experiência para que ela, numa próxima, seja numa próxima geração, seja numa próxima experiência que venha a ter, tenha se percebido como protagonista, não como vítima, tenha tido um papel de ser sobrevivente e atuante, não é? Para que ela não crie condições de novamente este mesmo sofrimento, esta ameaça à segurança, que ela identifique os recursos e possa usá-los e aprender com eles. Não é? Muitas formas para a gente fazer isso, na verdade cabe mais do que em uma hora, mas acho que o essencial que eu gostaria de trazer está aqui,
por também respeitar o nosso horário. Tá bem? Terminei. Quero agradecer à professora Maria Helena, que veio falar dos núcleos atores no cenário de desastre. Temos muito envolvidos, mas fundamentalmente procuramos e tentamos que as vítimas deixem de ser cada vez menos vítimas e passem a poder ser protagonistas. E nesse sentido é importante que os envolvidos, que são os técnicos, possam promover uma base segura, de modo a que as pessoas possam retomar a sua vida no contexto de segurança. Nós abrimos agora um pouco o debate.